Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem insistentemente me acompanhado nessa missão evangelizadora, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você faz isso, o YouTube reconhece a importância desta missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Lucas, na quarta-feira da oitava de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto um anjo e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais diante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando. Jesus entra para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu diante deles. Então, um dos discípulos, o outro, disse: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um dos evangelhos
pascais que muito me encanta. Eu não posso dizer que é o mais que eu gosto, porque dizer isto eu estou estaria, né, jogando fora a grandeza da palavra de Deus em todo tempo e em todo momento. Mas é um evangelho que me fala muito. Primeiro, mostra a tristeza dos discípulos, o clima de tristeza, de abatimento, de fracasso que os discípulos estavam caminhando. Ao ver Jesus, ao encontrar-se com Jesus, o qual eles não reconheceram em primeira vista. Por quê? Porque a tristeza tomou conta do coração deles de tal forma que eles não conseguiram ver a graça de Deus. Muitas vezes nós também estamos assim. A tristeza vai tomando o nosso coração de tal maneira que a gente não consegue ver nas grandes ou pequenas coisas a presença de Deus. Dá um sentido ou um sentimento em nós de fracasso, de desgosto, de desânimo, porque a tristeza, ela tem esse papel. Ela tem o papel de tirar de nós a possibilidade da alegria entrar. Então os discípulos de Emaús, esses dois homens, estavam demonstrando o clima que se estava no coração também dos outros discípulos, no coração daqueles que estavam do lado de Jesus, no sentido de que acolheram a palavra de Deus e essa palavra fez a diferença na vida deles. E aqui mostra para nós essa primeira parte desse evangelho, essa tristeza. E aí eles narram para Jesus o que tinha acontecido em Jerusalém. Os sacerdotes e os chefes daquele tempo entregaram a Jesus para ser crucificado e eles narraram. E Jesus, é interessante aqui que Jesus tem toda a paciência primeiro em ouvir tudo aquilo que ele viveu. E é interessante que Jesus, ao ouvir, me faz pensar, né? Não que Jesus tenha pensado nisto, mas me faz pensar que Jesus queria, quando você, por exemplo, você faz um bolo, e você quer a opinião das pessoas que estão comendo esse bolo, né? Você quer receber, de certa forma, um elogio, que não é o caso de Jesus aqui, claro, mas Jesus queria ouvir deles como eles viram tudo aquilo, né? Tudo aquele acontecimento. Eu penso assim, posso até estar viajando, como eu costumo dizer, na maionese, mas me fez lembrar muito disso assim, né? Porém, o importante aqui é que Jesus ouve, mas Jesus fala assim para eles, olha, como vocês não são inteligentes, como vocês esquecem de tudo aquilo que a palavra de Deus, que os profetas falaram sobre Jesus. E ele teria que morrer na cruz para salvar, para redimir os pecados. São lentos no pensar. E aí Jesus virou as costas como se fosse embora, mas os discípulos diziam para ele, olha, fica conosco, já é tarde. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos assar um pão e vamos comer, que a viagem é longa. E assim eles fizeram, Jesus sentou com eles e ao partir do pão, distribuiu. Quando Jesus parte o pão, eu como padre, eu vou dar uma dentro aqui, uma partezinha aqui. Quando eu estou celebrando a Santíssima Eucaristia e quando eu parto o pão, esse momento para mim é uma partilha, é um momento tão... Olha, eu não tenho
Eu não sei descrever para você esse momento quando parte o pão, parte o pão e distribui o pão. Esse momento da Eucaristia, eu não vou dizer que é o momento mais importante, não, porque todo ele é importante, é claro, mas para mim, eu me sinto assim, meu Deus. Bom, eu não consigo descrever. Eu comecei a tentar falar de um sentimento que eu não sei descrevê-lo para você. Mas eu digo para você que é uma coisa tão boa que eu sinto, tão boa, que eu não sei lhe explicar. E ali Jesus, eles reconheceram Jesus. Foi exatamente na Eucaristia, exatamente naquele momento do partir do pão, que relembra aquela ceia, a última ceia, que relembra eu sou o pão, quem come desse pão viverá eternamente, tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo. Então, traz esse momento de volta. A Eucaristia, a Santa Missa, traz esse momento de volta para nós. E aí eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu no pão. Desapareceu. Tomai e comei. E eles se alimentaram do Cristo e foram alegres, cansados, alegres. Alegria voltou ao coração deles, porque eles comungaram, porque eles receberam Jesus. A alegria voltou, o entusiasmo voltou, o sentido da fé, o sentido da alegria voltou ao coração deles. E eles se alegraram, se encantaram e foram a falar com os outros discípulos que era de fato verdade, que Jesus havia ressuscitado. Gente, que evangelho bonito para nós que comungamos, que estamos à mesa eucarística. Que evangelho bonito para nós hoje. Que alegria poder debruçar diante desse evangelho. Fica conosco, Jesus, em cada Eucaristia. Fica conosco, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê alegria eucarística. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes e nos ajude com a obra da comunidade Servo da Divina Misericórdia na construção do banheiro para a nossa casa.